Esse é o nosso assunto. Perdão. O cantor Jeremy Camp tem uma música, foi traduzida inclusive, um cantor brasileiro gravou, o título é You Take Me Back, você me aceita novamente, você me recebe de volta. E num dos trechos dessa canção, ele diz assim, a razão porque eu estou em pé, a razão é o Senhor. E ele diz mais que quando ele se encontra com as suas dores e as suas angústias por causa da sua limitação e os seus erros, ele sabe que a resposta de Jesus para ele é essa: eu te aceito de volta. E essa não é a beleza do Evangelho, o fato de que o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos aceita de volta. Eu peço desculpas, eu não consegui fazer essa pesquisa em português por causa da correria que eu estava, mas essa é uma pesquisa feita com várias traduções da Bíblia em inglês, English Standard Version, King James Version, a NASB e a NIV. Basicamente corresponde com a maioria das traduções que nós temos em língua portuguesa, e fiz a pesquisa dos vocábulos perdão. Então veja você que na primeira tradução a palavra perdão, perdoar, aparece 134 vezes. Na versão do King James, 119 vezes, na NASB, 141 vezes, na nova versão internacional, 150 vezes. O tema perdão é um tema extremamente precioso e caro na Escritura. E nós não devemos jamais tratar isso com descaso. Perdão. E nosso texto trata exatamente desse desafio de perdoar em Efésios capítulo 4, versículo 32. Eu vou pedir a gentileza de alguém ler para a gente, por favor. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu louvo a Deus por ter inspirado Paulo, depois de tratar de tantos assuntos que nos desafiam, que expõem o nosso sistema nervoso e as nossas fragilidades, ele apresentar esse texto que fala do perdão. Como alguém disse, o perdão, ele dita o ritmo da vida. Porque nós temos muitas razões, porque nós nos sentimos ofendidos, nós temos muitas razões porque nos sentimos mal em relação a alguém. E aí o Evangelho vem e nos desafia exatamente a isso, a entender o que é o perdão. No Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, nós temos essa expressão do nosso Salvador. Jesus, Deus em carne. Foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos, por uma grande editora ligada à Convenção Batista do Sul, mas foi uma pesquisa feita não apenas com crentes da Igreja Batista da Convenção do Sul, mas com crentes de modo geral. E sabe qual era a pergunta? É se eles criam que Jesus era Deus em carne. E a maioria dos crentes não acreditavam nisso. Isso faz uma grande diferença. Aliás, eu encorajo você a tentar fazer uma pesquisa lá na sua igreja, começar a perguntar, você acha que Jesus era Deus mesmo em carne? Para ver que resposta você tem. Jesus pendurado na cruz é Deus em carne, é Deus entre nós. E lá na cruz ele diz, está consumado. Qual era o sentido disso? O sentido é estar totalmente pago, tetelestai no grego, totalmente pago. Toda a dívida, todo o débito, passado, presente, futuro, completamente pago. Não há nada pendente. E quando nós consideramos a expressão utilizada ali por Jesus, nós nos deparamos com esse conceito, perdoar. Jesus está dizendo, existe uma causa para se poder oferecer perdão.
O preço foi pago, não é que as pessoas simplesmente estão livres, leves, soltas, e que a ofensa delas não quer dizer absolutamente nada para Deus. Pelo contrário, a ofensa da humanidade é tão grande, é tão imensa, que foi necessário que o santo, puro Filho de Deus se fizesse homem e morresse por nós naquela cruz. Mas como crentes em Jesus, como pessoas que congregam em igrejas, nós sabemos que temos um sério problema em relação ao perdão. É por isso que muitas vezes igrejas se dividem, famílias se dividem, casamentos acabam, porque as pessoas não conseguem oferecer perdão na sua plenitude. Continuamos carregando aquela bagagem das ofensas e ficamos nos lembrando daquilo o tempo todo. Veja, perdoar não é esquecer no sentido literal da palavra. Não existe uma maneira de apertar um botão na sua vida e deletar aquilo. Quando a Bíblia diz que Deus não se lembrará mais das nossas transgressões, de acordo com o profeta, o Deus que é onisciente, que sabe de tudo, não quer dizer apenas que apagou ali um botão, mas quer dizer que aquele pecado nunca mais estará entre nós e Deus. Que Deus nunca vai levantar aquilo de volta contra nós. Eu gosto de muitas canções cristãs, aliás, o pastor escolheu várias maravilhosas aqui. E uma que eu ouvia num rádio lá nos Estados Unidos dizia assim: um homem está orando a Deus e ele começa a descrever alguns pecados do passado, ele está se sentindo culpado por aquilo, e Deus pergunta para ele na canção: qual pecado? Porque a situação foi resolvida. Mas entenda, não foi resolvida sem custo, sem preço, mas porque foi pago. E há uma história no Novo Testamento, uma parábola que Jesus contou, que está por trás de todo esse contexto. É Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante. Eu vou ler. (18, 21 em diante). Então Pedro, aproximando-se, e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Uma pausa. É maravilhosa a maneira como Jesus lida com essa história. O homem acabou de ter o perdão de 10.000 talentos, impagável, impagável. A mulher dele ia ser vendida como escrava, os filhos iam ser vendidos como escravos, ele ia perder tudo que tinha, tudo. Ele cai de joelho, implora por perdão, é perdoado, sai de lá, encontra alguém que deve 100 conto para ele, uma dívida muito menor. A situação está se repetindo, é um déjà vu. O homem cai de joelho diante dele e diz assim: olha, me perdoe, a mesma linguagem, ser paciente comigo. E nós esperamos que ele vai dizer o quê diante de tamanha generosidade e graça recebida? Ele, entretanto, não quis. Antes,
Indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Obviamente é uma parábola e não é sábio e prudente construir doutrinas sobre uma parábola, porque não há significados teológicos em todos os pontos de uma parábola. Mas, obviamente, o texto nos descreve que, se recebemos generosa e graciosamente o perdão de Deus, nós deveríamos considerar o outro que precisa e é objeto do nosso perdão. No entanto, o texto nos mostra que não é isso que acontece, e por não oferecer perdão, a pessoa que não oferece o perdão, e que é objeto do perdão de Deus, ela vai ter que pagar a sua dívida. Esse texto não é soterológico, não é um texto falando da salvação eterna, é um texto falando do dia a dia. Há pessoas que estão pagando dívidas porque não perdoaram o outro. Continuam carregando em si mesmas a amargura de não ter oferecido perdão. A falta de perdão nos leva à amargura. A amargura é como um ácido que vai corroendo o recipiente em que se encontra. Nós vamos nos tornando pessoas amargas, piores. E há pessoas que passam uma vida inteira nessa amargura. Porque enquanto não resolvem o problema do perdão, estão entregues às circunstâncias como se estivessem pagando itens do passado. Voltando no texto que nós temos citado por Paulo, a palavra que Paulo utiliza para perdão é carizomai. Há várias palavras no Novo Testamento para perdão, mas ali ele usa carizomai. A raiz dessa palavra é graça, é caris. E no texto de Efésios, se alguém puder ler novamente para a gente, por favor, 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Note o verbo. Como Deus vos perdoou. É uma ação completa. Como Deus em Cristo, lá na cruz, quando Jesus disse assim, está consumado, está pago, nós chamamos isso tecnicamente de um perdão preveniente. Esse é o grande dilema talvez que nós enfrentamos, é assim, não, se o fulano não se arrepender, e há várias passagens que tratam disso, eu não vou perdoar ele. Agora, se ele se arrepender do mal que me fez, então eu perdoo ele. E há várias passagens que parecem sugerir isso. O problema é que estamos tratando de duas coisas distintas. Para que o perdão tenha o seu círculo completo, sim, é necessário arrependimento da parte do outro, para que se possa restaurar a comunhão. Mas o perdão preveniente quer dizer o seguinte, que da minha parte, ainda que o outro não tenha chegado à conclusão de que deve se arrepender daquilo que fez, de minha parte, a porta está aberta. De minha parte, eu estou pronto para aceitar de volta. De minha parte, porque fui alcançado pela graça perdoadora de Jesus, eu estou disposto a perdoar o outro.
Assim como em Cristo Deus me perdoou, passado. E aí, claro, vamos pensar, mas 1 João diz assim que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Como conciliar uma coisa com a outra? A primeira carta de João trata de 2 assuntos importantes. Um assunto é a certeza da vida eterna. Ele diz claramente no texto: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Não vai ter um dia, tem agora. A vida eterna não é só mais longa, não é mais quantidade, é mais qualidade de vida. É um tipo de vida diferente. A segunda coisa é comunhão. A carta discute o assunto da comunhão. Como a comunhão pode ser interrompida? Me permita mais um exemplo da nossa própria experiência. Houve um tempo em nossa vida que a nossa filha mais velha se rebelou contra nós e nos trouxe muitas tristezas. E aquilo nos fazia chorar muitas vezes, nos trazia angústia, nos fazia sentir tão inadequados naquela situação. E quebrou a comunhão que nós tínhamos. Nós ficamos um tempo sem vê-la, não porque nós não quiséssemos, mas por conta de toda aquela circunstância. Havia uma barreira entre nós. Havia um curto-circuito no nosso relacionamento. Mas se você apanhasse a certidão de nascimento dela e lesse o que estava escrito ali, ela continuava tendo filiação dos mesmos pais, eu e Julie. Nossa comunhão estava quebrada, mas a filiação não estava quebrada. João trata disso, de que quando um crente em Jesus não confessa os seus pecados diante do seu Pai Celestial, ele está ofendendo o seu Pai Celestial e criando uma barreira. Mas isso não significa que ele está destruindo a sua filiação. Ele provavelmente vai sofrer disciplinas e correções, porque a comunhão está interrompida, e nós temos essa maravilhosa oportunidade de confessar o nosso pecado e recebermos o perdão de Deus e sermos reconciliados com Ele e sentarmos à mesa do nosso Pai e celebrarmos. Lembre-se que Apocalipse, quando diz, eis que estou à porta e bato, não é na porta do botequim, é na porta de uma igreja. E diz, se abrir eu entro. Que coisa, eles estão lá dentro, eles estão cantando, eles estão cultuando, eles estão dando ofertas, e Jesus disse, tem só um detalhe, gente, eu estou do lado de fora disso, mas se alguém abrir, se alguém, qualquer um abrir, eu entro, eu sento, eu como com ele, comunhão. E João trata disso, dessa comunhão que podemos ter. Mas o texto de Paulo fala desse perdão preveniente, que no que diz respeito às garantias de Deus e o que Deus deveria fazer em nosso favor, está consumado. E essa é a grande motivação que eu e você temos. Nós podemos oferecer às pessoas essa porta aberta. Então veja, nós consideramos até aqui, rapidamente fazendo uma revisão. Quais foram os itens que vimos? Verdade. Temperamento, isso. E agora? Se falhamos em tudo isso, se você olha e fala, puxa, isso aqui está ruim, está ruim, está ruim, esse aqui não pode falhar. Estender o perdão. Estender a graça de Deus e dar a oportunidade de começar novamente. Perdão. Porque quando nós não perdoamos o outro, nós acabaremos fazendo mal a nós mesmos. Alguém já disse assim que perdoar é soltar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro éramos nós. Minha última história dessa noite para vocês. Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério pelo marido. Ele chegou em casa e apanhou a mulher. A história diz que o amante, tomado de medo, fugiu e derrubou o chapéu na fuga. A mulher caiu aos pés do marido e chorou e pediu perdão
e ele disse que a perdoaria. Foi uma noite terrível aquela, mas ele disse que a perdoaria. Quem sabe a partir de amanhã as coisas serão diferentes. Ela levantou cedo, pôs a mesa, preparou um café como nunca. E quando o marido vem para tomar o café, ele traz um chapéu. O chapéu do amante. E coloca do lado dele uma cadeira. Ela chora. Ele sai para o trabalho. Chega a noitinha, mesa posta, quem sabe agora, tudo passou, vamos começar novamente. E ele coloca na cadeira, na mesa onde se sentam para jantar, um chapéu. Hora de dormir, eles se sentam à beira da cama, ela faz uma oração, deita. Quando ela olha entre os dois, tem um chapéu. Ele perdoou a esposa? Todas as vezes que nós mantemos o chapéu das ofensas do passado, qualquer que seja, o carizomai ainda não aconteceu. A graça perdoadora ainda não aconteceu. Minha palavra de encorajamento a vocês, meus queridos, é que o chapéu seja destruído, queimado, triturado, atirado para longe da sua casa para sempre, e que nunca mais ele seja relembrado. Algumas vezes vai voltar aqui na garganta, engole. Ofereça perdão. Nós somos objetos da graça de Jesus, recipientes do perdão de Jesus, e devemos oferecer o perdão de Jesus a outro. Esse é o último pensamento que eu gostaria de deixar com você nessa noite. Quero convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Lembre-se da generosa graça de Jesus em seu favor. Ofereça a generosa graça de Jesus àqueles que estão à sua volta. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos e irmãs, por essas reflexões que fizemos, Senhor, baseados na carta de Paulo aos Efésios. Eu peço que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a oferecermos perdão, que possamos entender que o Senhor nos perdoou de uma maneira tão generosa e nos perdoa de uma maneira tão generosa. Quem somos nós, Pai, para não oferecermos perdão àqueles que nos ofendem? Pai, dá-nos a graça de termos essa atitude, de que no que depende de nós, a porta para a reconciliação está aberta. No que depende de nós, viveremos em paz com o outro. No que depende de nós, pagaremos mal com bem. No que depende de nós, quando formos amaldiçoados, abençoaremos. No que depende de nós, viveremos a graça do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um último pensamento de Efésios capítulo 5, versículo 18. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre família, no contexto dessa passagem, ele diz: enchei-vos do Espírito. Sabe por quê? Porque a gente corre o risco de olhar para todas essas coisas e pensar: puxa, eu não consigo. Porque a gente tem a impressão que viver o Evangelho é difícil. Viver o Evangelho não é difícil. Viver o Evangelho é impossível. Não é difícil, é impossível. Então, como podemos viver o Evangelho se é impossível? Porque Ele nos deu do Seu Santo Espírito, que habita em nós e nos capacita a vivermos aquilo que nos seria impossível viver. Quando o Espírito de Deus está vivendo em nós, fluindo em nós,
aquilo que antes pareciam exortações, faça isso, faça aquilo, deixam de ser exortações e passam a ser promessas. Você fará isso, porque o Espírito de Deus flui em você. Você é santo de Deus. Você, filho de Deus, templo de Deus, corpo de Cristo. O Espírito de Deus habita em você. Você e o seu casamento, a sua família, extraordinários. Vocês são extraordinários. Não aceite nada menos que isso. Obrigado. Deus abençoe vocês.